Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Vocês sabiam que existe um Dia Internacional do Riso? Pois é, ele é comemorado em 18 de janeiro. Vamos falar sobre alegria, brincadeiras, sobre interação com as crianças. Um dos nossos convidados é o Cláudio Tebas, que é escritor e palhaço. E ele tem vários livros publicados. Eu vou mostrar aqui o Cláudio, que eu ainda não mostrei. Dá um oi, Cláudio. Sozinho aqui. Ele tem, entre os livros do Cláudio, né, tem livros infantis também, é autor de livros infantis. Olha, entre esses livros estão Amigos do Peito e o livro do Palhaço. Daqui a pouco ele conta um pouco mais sobre essa história toda e esse trabalho. Rô. Mari, além do poder da alegria, do sorriso, a gente vai falar também sobre a importância das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Então, participa dessa nossa conversa também a Paty Marinho, do Tempo Junto. O Tempo Junto aí que tem várias dicas de brincadeiras para estimular as crianças, para criar vínculo, né, Paty? Um trabalho muito importante, com várias dicas de brincadeiras para mães, para pais, para as crianças. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Eu queria saber de vocês se tem sido possível sorrir nessa fase, né? Nessa fase de pandemia, de máscaras. Você falou da fase de pandemia, de máscaras, eu incluo o nosso governo, como é que a gente faz para sobreviver a ele. O riso do palhaço é um pouco diferente do riso do humorista. O humorista, a gente ri da piada dele, o palhaço ri dele. Porque o palhaço expõe em si a tragédia e a comédia humana, né? A gente ri da pessoa. Então, o riso que emerge do palhaço, ele é um riso que denuncia, mesmo quando ele não quer. Ele denuncia no seu fazer, no seu olhar, na sua conduta. Tudo aquilo que a gente não quer ver em si, o palhaço revela, né? Então, o palhaço ele traz a possibilidade da gente se tornar um pouco mais subversivo à medida que a gente pode olhar para o rei e dar uma boa gargalhada dele. E a gente percebe que é necessário até encontrar esse humor interno, mesmo nos momentos mais difíceis? Eu acho que sim, acho que nesses momentos difíceis é muito comum, eu estou escrevendo sobre isso, é engraçado, é muito comum falarem assim, a gente quer construir um ambiente descontraído. Mas será impossível construir um ambiente descontraído se a gente tiver que estar descontraído? Porque a gente já tem tanta coisa. A gente já tem que ser produtivo no trabalho, já tem que ser bom pai, boa mãe, já tem. Então, acho que o riso que pode emergir dentro da gente, ele é um riso que emerge da possibilidade de a gente estar íntegro. Quando está triste, quando está contente, porque à medida que a gente se acolhe, a gente também vai acabando criando espaço para que o riso venha de uma maneira orgânica, sabe? E aí eu acho que a gente acaba tendo a oportunidade de olhar para o mundo com os olhos da criança quando a gente tem filho e encontrar o prazer e a alegria de viver a partir da forma como eles encaram o mundo, né? Eles ajudam a gente a ficar bem quando a gente se permite trazer a leveza para a vida e ver que mesmo nas situações mais difíceis, tipo, estou confinado em casa, a minha filha de 6 anos, agora acabou de fazer 7, consegue dizer que mãe aqui em casa é muito legal, porque aqui tem navio, biblioteca, loja, cinema, tá tudo dentro de casa, né? E aí a gente vê o prazer da simplicidade como uma fonte de trazer alegria e ajudar a gente a ficar bem, né? Tem muito a ver com o palhaço, porque o palhaço, ele é, para mim, fundamentalmente o concílio da experiência do adulto com a inocência da criança que ele jamais deixará de ser. E a hora que ele se concilia com essa criança nossa aqui, é que nos ajuda a ver o navio no quarto, que ajuda a ver no travesseiro o amigo, o inimigo e a caneta a espada na caneta. Então, trazer a criança para brincar ajuda a gente a voltar a sorrir. Nessa interação com as crianças, a gente tem falado muito desse convívio dos pais. Queria ouvir vocês, como pai e como mãe, né? Como é que se dá essa interação e por que ela é importante para a formação das crianças? Assim, Mari, acho que a gente não escolheu ter a interação na intensidade que a gente está tendo atualmente, né? Foi um fator externo a nós.
Mas eu como alguém que tem uma plataforma que conversa com milhares de mães ao tempo todo, então juntando, e pais, né? Juntando a minha experiência pessoal com a de todos os seguidores do Tempo Junto, nas várias plataformas, a gente chegou meio que a um consenso que é o seguinte: a gente quer que no final da pandemia, em algum momento, isso há de chegar, né? Em algum momento, mas também temos que estar consciente que não é amanhã, então já está sendo longo e continuará sendo longo, né? Porque temos muitos passos a dar ainda. Mas a gente quer que chegue no final e a criança olhe para assim, graças a Deus eu posso sair de casa, eu não aguentava mais meus pais. Ou, graças a Deus eu vou sair de casa, mas até que meus pais são legais, até que foi bom, né? Olha, como eu tenho 2 filhos, 2 enteadas, 7 cachorros, minha mulher. Então, vamos lá, confinado, caiu alguma coisa aqui. Escutando a Patrícia falar, essa coisa de observar como oportunidade, o que às vezes a gente coloca no campo do problema, isso tem muito, muito, muito a ver com o que eu e o Christian a gente chama no livro de escuta lúdica. Uhum. Que é essa escuta que emerge quando a gente acessa esse estado de ludicidade. E quando a gente acessa esse estado de ludicidade, a gente percebe que existe um outro mundo real na frente daquele que a gente imaginava como único possível. No Tempo Junto, a gente chama isso de atitude brincante. E a gente fala para os pais que a gente quer ajudá-los a praticar a parentalidade brincante, que é a Que opção massa. consciente por usar a brincadeira como uma forma de interação com os filhos. Porque brincar é fundamental para a criança conseguir fazer todas as conexões neurais que são necessárias para desenvolver as habilidades. Eu coordeno há 7 anos a Escola dos Pais, não é de pais, mas dos pais, que é um grupo de pais e mães, já são mais de quase 200 pais e mães que passaram pelo processo, que se encontram para falar de si, né? Para falar de si, porque a gente sempre fala dos filhos, mas ninguém aqui nasceu sabendo ser pai e mãe, né? Com certeza. E passa o tempo inteiro pelo processo da Escola dos Pais, o jogo, a brincadeira. Principalmente a brincadeira. Porque a brincadeira, ela habilita a gente, eu quero que a Patrícia me ajude, porque eu sou uma especialista, eu sou só um palhaço atrevido. Mas a brincadeira, entre tantas coisas, ela habilita a gente a lidar com as emoções, com o distanciamento necessário para que a gente consiga compreender os nossos sentimentos. Então, todo o processo da Escola dos Pais é brincante, e essas brincadeiras elas acabam povoando a relação dos pais com os filhos, para que eles sejam capazes de construir esse mundo juntos, né? E a brincadeira, a gente me ajudem aqui, mas a criança convida a gente a entrar no mundo dela através do brincar. Com certeza. Palhaço atrevido e mãe curiosa. Mas eu, Que delícia. há 6 anos, me vi questionando qual era o meu papel como adulta, porque quando a gente é pai amoroso, né, que não tem nenhum tipo de doença, psicopatia que causa aí todos os problemas que a gente vê de violência infantil, doméstica e tal, a gente tem uma coisa em comum que é querer o melhor para os filhos, né? Querer que eles se tornem pessoas seguras, realizadas, capazes de fazer boas escolhas. E eu me vi questionando o que eu podia fazer como mãe. E nessa minha primeira angústia pessoal, eu acabei, então, por vários caminhos, estudando e me especializando no desenvolvimento infantil através do brincar. Para minha própria surpresa como mãe, eu acho aí, Roberto e Mari, vocês têm um trabalho gigante em trazer essas informações para à tona. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal tem um trabalho gigantesco junto com a NCPI de trazer para a vida, né, para os formadores de opinião e para a população em geral, informações concretas sobre como as crianças se desenvolvem. Você vê, para minha surpresa, né, eu como mãe curiosa, eu fui descobrir que a gente fica super preocupado agora em tempo de pandemia. Meu Deus, a escola não cumpriu o currículo todo, né? Olha, como é que vai ser as aulas? Quanto de conteúdo eles perderam e não perderam? Mas quando a gente fala de criança, principalmente na primeira infância, as coisas mais importantes que a gente pode oferecer para uma criança, que a neurociência já provou, que vai promover a arquitetura cerebral robusta, que vai permitir ele ser justamente aquilo que a gente quer, que é responsável, ter bons relacionamentos, fazer boas escolhas. O que vai fazer ele chegar lá na frente desse jeito não é a melhor escola, não é a carga horária intensa, não é a gente ficar preocupado se a criança está 5 horas em frente à tela, se está tendo aula ou não tendo aula, mas é o afeto que a gente oferece para ela, qualquer adulto que cerca essa criança, e os estímulos que a gente oferece. É o quanto o brincar ensina para a criança as habilidades e competências essenciais para a vida. Tanto a brincadeira livre, que é deixar a criança brincar sozinha, quanto a brincadeira com os pais. Cada um tem um papel, né? Quanto a brincadeira com os outros amigos. Cada uma desses 3 tipos de brincar tem um papel. Mas quando a gente brinca com os filhos, a gente mostra para eles que eles importam e eles têm a prova concreta do tal do afeto
eu acabei de dizer que é importante para a criança se desenvolver bem. Então, brincar é vida, brincar é tudo. Eu queria que o Cláudio explicasse um pouco sobre essa arte da escuta e se é importante isso nas famílias, com os filhos, a gente ouvi-los, a gente conviver com eles realmente para poder criá-los. Logo que começou a quarentena, eu mantive durante cerca de 2 meses um grupo de escuta de crianças de 8 a 11 anos. E eu sou péssimo de plataformas. Uma das crianças foi o host, colocando o pessoal para dentro, crianças lá dentro, para fora, silenciando microfones. E foi maravilhoso. Porque os pais me disseram assim, os nossos filhos não estão conseguindo se abrir com a gente, talvez com você que tem essa habilidade, trabalha com escuta 30 anos com criança, você consiga construir ainda que através das plataformas que você tão pouco domina. E quem me ensinou a mexer com elas foram as crianças. A gente tem muito pouco hábito de perguntar para a criança. Eu vejo muitos professores, nossa, como é que vai ser para as crianças não se abraçarem? Pergunta para elas vão ter a solução que elas, né, tratá-la como sujeito mesmo, né? Então, acho que a gente fala muito assim, né? Meu filho não me escuta. Falando aqui da escuta da sua pergunta. É que a gente confunde, nós pais, escutar com obedecer. Uhum. Né? Meu filho não me obedece. Então, por que ele não escuta? Provavelmente porque não se sente também escutado. Porque a gente fala assim, meu filho não se abre comigo, mas você se abre com seu filho. Uhum. Vulneravelmente, essa palavra está muito gasta, né? A gente está falando qualquer coisa vulnerável, meu óculos está muito vulnerável, porque o palhaço é tão importante. Filho, eu estou preocupado com a situação financeira. Não estou falando de despejar coisas que ele não é capaz de equilibrar, mas cuidando da linguagem, partilhar o seu coração. A relação começa pela escuta e ela pode ser absolutamente uma brincadeira. Como é que é essa coisa do palhaço e da escuta do palhaço? E o palhaço ele trabalha universalmente com todo mundo, mas ele é muito, 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 muito importante para o adulto. Porque a criança já tem, se ela tiver sido criada nesse ambiente de afeto, com espaço, ela já tem isso por natureza, esse olhar que o adulto perdeu. O palhaço é que vai lá cutucar o adulto para falar, opa, olha para trás, olha o que você está esquecendo aí. Então, o palhaço ele trabalha fundamentalmente com escuta. Um palhaço legal e um palhaço chato, a diferença é o palhaço chato não escuta. Ele chega com a mesma piada para toda a plateia. E um bom palhaço não tem plateia, tem pessoas que estão na plateia. Paty, você falou aí de todo mundo que teve que se reinventar durante a pandemia. Eu queria saber se o Tempo Junto também mudou, se adaptou a essa nova fase e se tem dicas. A gente, por um acaso, a gente já tinha uma prática de trabalhar de casa há muito tempo. E a gente acabou produzindo, a gente tem um produto chamado Tempo Junto em Casa, que a gente preparou todo um kit de dicas concretas de brincadeira para fazer com as crianças em casa e mais um webinário de 1 hora explicando como você pode organizar a rotina em casa. Agora, eu acho que dica concreta para os pais em relação a esse home office e as crianças em casa tem a ver com a gente reconhecer o papel que a rotina tem na capacidade da segurança para as crianças, de ajudar elas a estruturar o dia dela, e a gente reconhecer que a rotina, que é tão importante para ela com as crianças em casa, por mais que a gente precise trabalhar muito em casa e tal, é uma rotina que tem criança. Então, a gente precisa criar, entender a reeducação familiar por conta da existência dessa criança. Exatamente. E brincando, o sorriso vem muito mais fácil, não é? Realmente. Então, eu queria dizer que eu ficaria horas brincando aqui com vocês, mas o nosso tempo está chegando ao final. Quero agradecer vocês e já fica o convite para a gente fazer esse papo mais vezes. Aí a gente chama a Paty Camargo quando ela puder também, né, Paty Marinho? Então, quero agradecer a vocês. Deixa, então, suas redes. O Cláudio, se quiser deixar redes e sugerir alguns livros também. Fala você, Paty. Então, acho que os melhores lugares para começar é no Instagram, @TempoJunto, no YouTube Tempo Junto e no nosso site tempojunto.com. Claro. O Cláudio, que também é educador, palestrante, né, escritor, palhaço. Olha, o jeito mais fácil de me encontrar é Insta, @CláudioTebas, com TH, ou na minha microempresa, Laboratório de Escuta e Convivência, que a gente vai falar muito do brincar, no projeto Play Monday, que já aconteceu em 7 países, brincadeiras que conectam as pessoas, depois eu mando para vocês também. Tudo isso é facinho de achar na internet.